Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, vamos rezar para mais essa aula, um assunto muito importante, porém denso, né? Mas que, pela graça de Deus, pelas luzes do Espírito Santo, nós tenhamos a graça de compreender e de aplicar em nossa vida esse conteúdo. E vamos então rezar o Pater. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pois bem, meus caros, hoje vamos falar da nova teologia que foi condenada pelo Papa Pio XII em 1950 na encíclica Humani Generis. Mas por que vamos falar de um assunto de 50, nova teologia, que na verdade é um desdobramento da heresia modernista, que foi condenada magistralmente pelo Papa São Pio X em 1907 com a encíclica Pascendi Dominici Gredis, que nós já estudamos, inclusive tem um vídeo no Centro Santa Catarina de Sena, no canal deles, que eu fiz, sobre São Pio X, onde eu menciono a Pascendi, embora não haja um aprofundamento. Mas vocês podem procurar na internet. E, então, a Humani Generis de Pio XII é uma continuação, porque a heresia não morreu, para falar a verdade. São Pio X fez muita coisa para que ela realmente fosse aniquilada, medidas doutrinárias, medidas disciplinares, porém, ali pelos profundos, ela se manteve presente e aí ressurgiu mais forte alguns anos depois, ali na década de 40. Então, em 50, o Papa Pio XII, fazendo seu papel de doutor, né, da fé, de mestre da fé, em nome da Santa Igreja, para confirmar na fé aos irmãos, decide então escrever essa encíclica, onde ele reafirma as verdades da fé contra os neomodernistas, contra os faltores aí da nova teologia, sobretudo com teólogos geralmente da França e da Alemanha. Nessa época, final dos anos 40, era mais na França, depois foi também para a Alemanha, e acabou depois se espalhando por todo o mundo católico. A partir ali já nos anos 50, mas sobretudo nos anos 60, 70, isso se espalhou por todo o mundo católico, e hoje muita gente não se dá conta de que dá adesão a ideias erradas, a heresias, sem nem saber, às vezes de boa fé. Por exemplo, então, que motivação temos para ver essa aula? Se você, por exemplo, já ouviu falar que Adão e Eva não existiram, né? Não existia um casal original no início da humanidade, mas são vários casais, de vários focos diferentes, de vários lugares diferentes, então a humanidade se formou, que assim como existe em hipótese, né, existiria uma evolução material, também existe uma evolução espiritual. Então, as realidades espirituais se modificam. Se você já ouviu falar que a fé deve mudar, acompanhar os tempos, que a doutrina não pode ser parada, tem que evoluir, tem que se desenvolver no sentido de evoluir, de mudar, de dar adesão aos novos tempos, e que a igreja é muito fechada por aderir a dogmas, porque a igreja é muito fechada por afirmar que ela é a única igreja de Cristo, fundada por Cristo, que na verdade Cristo não quis uma igreja. Se você já ouviu falar, por exemplo, que Jesus veio pregar o reino de Deus e que no lugar surgiu a igreja, então que a igreja não seria a intenção de Cristo ter uma igreja com um governo, com sacramentos, com doutrina, como é a Igreja Católica Apostólica Romana, que isso foi construção humana e não de Cristo. Se você já ouviu falar isso, então você esteve diante de ideias neomodernistas, heréticas. Né? Se você já ouviu falar que tanto faz pertencer a uma religião ou outra, que não há pecado, que o pecado é uma construção, que todos nós, Cristo morreu por todos e pronto, já estamos todos redimidos, e quem fala em pecado, em conversão, é exagerado, né, obsessivo, com coisas sem necessidade. Se você já ouviu gente relativizando o sacramento da confissão, enfim, ou relativizando a Eucaristia, dizendo que a missa não é um sacrifício,
que não é assim uma transubstanciação, que Jesus que deixa de ser pão e passa a ser o corpo e sangue de Cristo, mas é um símbolo de Cristo, da presença dele, da presença espiritual dele em todos, que Cristo está é, de uma forma assim espiritual e simbólica na Eucaristia, e que não é uma presença substancial, uma mudança da substância do pão na substância de Cristo. Enfim, são todas foi um tempo assim razoável para explicar por quê? Porque de fato essas ideias estão à solta. E como eu disse, muitas pessoas a elas dão adesão sem saber que são heresias já condenadas para sempre pela igreja. Ah, mas padre, agora mudou a igreja, já passaram quase 70 anos, já faz mais de 70 anos a Humana Generis. Não, mas os princípios dela não mudam. É uma das grandes besteiras, né, que muitas pessoas pensam sem nem perceber, sem nem parar para pensar um pouco, é a ideia de que os princípios mudam com a evolução tecnológica, por exemplo, de que a moral muda de acordo com a evolução tecnológica, que então já que agora nós não andamos mais em bondes, nem em Maria Fumaça, mas andamos de ônibus ou de aviões muito potentes e rápidos, então agora a doutrina mudou, então os mandamentos também mudaram, não, né? A verdade é imutável, a verdade sobre o que as coisas são é imutável. Isso até a gente vê na natureza. A lei da gravidade, né, existia há 70 anos e continua existindo. Não mudou com os tempos. Né? A, a, é, a lei da causa e efeito, né, não mudou. Estamos aí, a lei da gravitação universal, conforme Newton explicou, e outras leis científicas, outros conhecimentos estão aí, né? As pessoas continuam nascendo, crescendo, morrendo, continuamos nascendo homem e mulher, continuamos, apesar da ideologia de gênero, né, que quer negar isso, mas a verdade é essa, é, não se pode, o conhecimento tecnológico, técnico, né, a evolução técnica não está, não tem relação com, a, com os princípios da verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre a moral. Não tem relação alguma. Então, eu posso estar num progresso técnico muito grande, mas estar numa miséria espiritual e moral, como a China. Né? A China, ao menos pelo que se vende para nós, tem um progresso técnico enorme, mas espiritualmente é miserável, pela perseguição à fé, por aquela ideologia totalitária comunista, né, que rege a política da China, que proíbe os cidadãos, né, de ter as liberdades fundamentais, e enfim, é horrível, né? Já aqui no nosso país nós não temos tanto progresso técnico quanto outros lugares, mas é, temos os princípios morais mais respeitados, né? Embora muitas coisas estão decadentes, estejam inclusive piorando. Então, hoje estamos em uma outra época. Qualquer tipo de discurso desse, né? Hoje os tempos são diferentes, a igreja mudou, o mundo mudou, então a doutrina mudou também. Onde? Como assim? Jesus Cristo continua sendo nosso Salvador, os sacramentos continuam sendo 7, a Eucaristia continua sendo o corpo e sangue de Cristo, né? Continua tendo o mundo tendo sido criado por Deus, sustentado por Deus no ser, continua existindo a verdade de que vai haver um juízo universal, a ressurreição dos mortos. Então, continua a constituição hierárquica da igreja, o Papa, os bispos em comunhão com ele. Isso não muda. Daqui, se a gente estiver indo para a Lua tranquilamente, morar em Marte, na Lua, daqui sei lá quantos anos, as verdades continuam sendo a mesma coisa. A gente pode ter um aprofundamento no seu conhecimento, na sua abordagem, surgem, né, novos dogmas. Não que os dogmas sejam novos no sentido de que eles não foram revelados por Deus e a igreja foi lá e inventou dogmas. Não, mas no sentido de que eles são, a verdade daquele dogma é aprofundada, então a igreja proclama solenemente aquele dogma para deixar claro para os fiéis o que ela crê e o que os fiéis devem crer, né, para se salvarem. Então, os dogmas estão como que em semente desde o início da revelação cristã, desde o nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, mas é uma semente que cresce em si mesma, que se forma, né? E não uma coisa que deixa de ser uma espécie para passar a ser outra espécie. Na semente já está a árvore, já estão os frutos, mas
quando ela cresce, ela continua sendo daquela espécie, embora não seja mais uma semente, mas é a mesma espécie. Né? Uma semente de jabuticaba não produz um pé de jaca, né? Uma semente de maracujá não produz parreira de uva, né? Não produz. Então, é, são coisas, na natureza a gente observa que muitas coisas são estáveis, são imutáveis, porque, e assim de fato, também os princípios da revelação divina, embora nós consigamos conhecer melhor através da história e com a especial assistência do Espírito Santo. Então, há um desenvolvimento do dogma, no sentido de que as coisas vão ficando mais claras em muitos pontos, porém, não há evolução no sentido de uma coisa se tornar outra, de a igreja se tornar uma outra igreja, de a doutrina se tornar uma outra doutrina, de a moral se tornar uma outra moral, de os mandamentos se tornarem outros mandamentos. Olha, ter descoberto isso foi uma das maiores libertações da minha vida, lá na minha adolescência, quando eu pesquisava as verdades, procurava a verdade, se realmente Deus existia, se existe, qual era a verdade sobre Deus, sobre a religião, e foi uma das maiores libertações que eu tive, foi de conhecer isso, né, que a verdade é imutável, que nós devemos dar adesão de coração a ela, nossa inteligência conhece, e a nossa vontade, então, dá adesão a ela, e assim seremos felizes e realizados de verdade. Caso contrário, viveremos sempre angustiados, porque não encontramos o porto seguro que realmente nos é natural a nós, né? É a verdade revelada por Deus. Pois bem, então, tudo isso para a gente entender a importância de falar sobre esse assunto. Então, Pio XII, no seu papel de Papa, de Supremo Pastor da Igreja, alerta para esses erros, que são muitos, que são apresentados em sua encíclica. Então, eu peço para irmos para a tela, para então começarmos a apresentação dos slides nesse intuito. Então, golpe contra o neomodernismo humano generis, que quer dizer gênero humano, né, do Papa Pio XII. Neomodernismo porque é uma variação do velho modernismo, lá do início do século XX. Está, então, o plano da aula que acompanha o plano da encíclica, do documento do Papa. Então, são 3 capítulos, principais e com várias subdivisões. No primeiro capítulo, a Igreja Católica face aos erros modernos. Olha só, a Igreja chama as coisas pelo nome, erros, né? Erros modernos. Ah, padre, é erro porque é moderno? Não, é erro porque é erro mesmo. Tem os erros modernos, tem os erros antigos, tem os erros da pré, né? Tem os erros do Antigo Egito, os erros da Antiga Pérsia, os erros lá das épocas do povo de Israel. Erro é erro, sempre vai ser erro, né? Então ele fala dos erros modernos, por quê? Porque não adianta falar das heresias dos primeiros séculos. O Papa está no tempo objetivo, numa época histórica, então ele tem que falar dos erros daquela época, né? Não adianta, no século XX, falar do arianismo, que foi uma heresia do século IV, né? Ou falar é, do, dos cátaros, né? Que foi uma heresia ali, dos séculos XII e XIII. Tem que falar dos erros modernos. Mas, não é, mas repito, a igreja então é contra o que é moderno. Não, a igreja é contra os erros, sendo eles modernos ou não. Lembremos, a verdade é objetiva e é por si mesma imutável. Ela pode ser aprofundada, mas ela não muda. Depois o segundo, então o Papa apresentou quais são os erros modernos, e agora a penetração dos erros modernos no ambiente da igreja, dentro da igreja, dos seminários, das faculdades católicas, universidades, dentro da educação católica. Olha que coisa séria, né? Como isso entrou e como isso se manifesta, então, nos ambientes católicos. E, finalmente, um capítulo muito interessante e muito denso, a fé e as ciências positivas, que são a biologia e antropologia e as ciências históricas. E depois, nos chamados superiores eclesiásticos, né, das congregações religiosas e tudo, para a disciplinar, para corrigir essas más inclinações que o Papa tem percebido, né, já há muito tempo. Pois bem, a introdução do documento é muito clara em dizer que é possível conhecer a verdade sobre a fé católica. Existem razões de credibilidade que mostram que Deus, além da revelação divina, a qual nós damos adesão pela fé, Deus nos deu também luzes pela razão natural, para conhecermos a verdade a respeito dele e a respeito
do que ele chama, do que ele nos chama a fazer para ter a vida eterna. Ou seja, para eu ser católico, eu tenho que dar adesão à doutrina da fé, com um coração sincero, acreditando que Jesus Cristo é meu Salvador, e dando adesão a tudo que a Igreja de Cristo ensina, sim, pelo santo batismo, que infunde na minha alma a fé, sim, mas mesmo antes disso, se eu sou adulto, estou conhecendo a fé, estou procurando qual é a verdade, ou se eu já sou batizado e quero me aprofundar na minha fé. Eu consigo ver, a igreja sempre ensinou isso, que existem motivos de credibilidade, existem sinais, né, provas de que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, e de que Cristo é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, mesmo fora da revelação. Ou seja, a razão natural, como diz o Papa, pode provar com certeza a origem divina da religião cristã. Então, alguém que está de boa fé, está procurando a verdade realmente com sinceridade, pode, né, mesmo sem dar adesão à fé, antes de dar adesão à fé, perceber a verdade da fé católica. E quais são esses motivos de credibilidade? Os milagres, que são tantos, milhares, provados pela igreja, se for ver, são milhões de milagres que acontecem, né, que aconteceram ao longo da história, dos mais incríveis, né, milagres eucarísticos, ressurreições de mortos, curas instantâneas, as aparições de Nossa Senhora. Pense no milagre do Sol em 1917, que aconteceu em Fátima, presenciado por mais de 70 mil pessoas, os milagres eucarísticos e diversos outros, o milagre de Guadalupe, por exemplo, do tecido de Guadalupe que está lá até hoje incorrupto, sendo que é um tecido, né, grosseiro, feito pelos índios no século XVI, está intacto até hoje. Enfim, nós vemos a santidade da igreja, a unidade, embora a crise que nós vivemos hoje, a igreja tem sacramentos santos, tem uma unidade verdadeira, na mesma doutrina, na mesma fé, o mesmo objetivo, que é chegar ao céu. E são tantos outros sinais, né? A continuação dos papas, né? Numa sequência histórica, a igreja sendo ela mesma ao longo de 2000 anos, embora em contextos históricos diferentes, em situações diferentes, o fato de a igreja nunca ter se acabado, embora foi tão perseguida, embora tenha sido tão perseguida ao longo dos séculos, então são os motivos de credibilidade. Hoje não se fala muito sobre isso, né? Que eram chamados antigamente de os preâmbula fidei, quer dizer, os preâmbulos para a fé, os preâmbulos da fé, a introdução para conhecer a fé, para ter certeza de que a fé é verdadeira. Então, quando eu vejo esses sinais externos, eu falo, poxa, se aconteceu aquele milagre eucarístico, se Nossa Senhora realmente apareceu e fez aquele milagre lá em Fátima, se tem aquele milagre de Guadalupe, se aquele padre tal, o Padre Pio, fez milagre tal, então quer dizer que aquela fé, aquela doutrina que aquele padre ensina, que Nossa Senhora ensina, que a igreja ensina por fim, é verdadeira. O milagre é uma assinatura de Deus para a obra dele, né? Então, ele assina para confirmar que aquilo lá realmente vem dele, para que nós demos adesão. Então, se eu vejo um milagre eucarístico, por exemplo, eu falo, então quer dizer, se aconteceu esse milagre eucarístico, quer dizer que Jesus realmente está na Eucaristia. Quer dizer que o padre realmente é ordenado. Quando o padre foi ordenado pelo bispo, aconteceu alguma coisa diferente mesmo. Ele se tornou padre. Se tornou. O padre não é uma função, como tem lá o mecânico, como tem o advogado, uma profissão que a pessoa assume. Não, mas é um imprimir caráter na alma. Porque se fosse um homem normal, não teria acontecido aquele milagre, que não seria realmente Cristo. Então é verdade que existe o sacramento da ordem. Então é verdade que o bispo é capaz de transmitir o sacramento da ordem. Então é verdade que o bispo tem um poder que vem dos apóstolos, que foi transmitido por sucessão apostólica. Então quer dizer que é verdade que tem sucessão apostólica, que a igreja vem dos apóstolos. Então é verdade que a igreja é a igreja de Cristo, porque vem dos apóstolos, e que ela é apostólica, e que ela é una, porque há uma única Eucaristia, uma única fé, enfim. Desse milagre é como puxar o fio, né? Como puxar um fio e aí a gente vai tirando todas as consequências daquilo. Então, se aquele milagre é verdadeiro, logo a fé católica é verdadeira. Então, mesmo aquilo que eu não vi por milagre, eu posso acreditar. Se eu não vi, se eu vi um milagre eucarístico, se eu vi que aconteceu de fato aquele milagre eucarístico, então eu posso também acreditar que há milagre, que há perdão dos pecados quando eu me confesso. Que eu posso me acreditar que Nossa Senhora realmente me ouve quando eu recorro a ela. Então eu posso acreditar que realmente, né, o padre dá a unção dos enfermos
e que aquele sacramento tem um efeito na alma. Enfim, as consequências, né? Mesmo aquilo que eu não vejo, eu acredito por quê? Porque se Deus fez aquele milagre, é sinal que todo aquele conjunto é verdadeiro, porque é uma assinatura. Que nem quando eu assino um documento, eu assino uma parte do documento, um pedaço do documento do papel, mas eu para afirmar que eu concordo com tudo aquilo que está no papel, né? Então eu assinei num pedaço, mas toda a folha está preenchida por informações com as quais eu concordo porque eu assinei. Então é mais ou menos isso o milagre. É uma dimensão, uma cura, um milagre eucarístico, mas que comprova a verdade de todo o conjunto do ensinamento da Igreja ao longo dos seus 2000 anos. Então, essa verdade está esquecida. Hoje, por exemplo, se fala que não importa a religião, que nós não sabemos o que tem do outro lado, né? Não sei o que tem do outro lado, se tem vida depois da morte, se católicos falam isso, se é reencarnação, se não é. É, não, a gente não, o Estado tem que ser laico, porque a gente não sabe qual é a religião verdadeira, se é que existe religião verdadeira. Então, como eu vou provar para os outros que a religião católica é verdadeira? Não tem como provar, não tem como demonstrar. Então, tem que ser desse jeito mesmo, tem que ser o relativismo, porque entrou, né, ao longo dos tempos no pensamento católico, dentro do meio católico, essa ideia, né, protestante de que é impossível demonstrar a existência de Deus, de que é impossível demonstrar a verdade da Igreja Católica, e que se espalhou ali por meio da heresia modernista. Então, a Igreja face aos erros modernos. O papel dos filósofos e teólogos, o Papa fala que tem gente que está querendo novidade, tem gente que está querendo, sendo movido por novidades, né? Quem gostar de novidade não é uma coisa no nosso tempo somente. São Paulo já fala, né, do pessoal que ouvia fábulas, né, que adorava ouvir novidades, né, coisas falsas, só para falar que é coisa nova, que é coisa diferente. Então, ele alerta para as pessoas que querem sair da submissão ao magistério da igreja, correndo o risco de se afastar da verdade revelada por Deus e arrastar consigo outros ao erro. Então, é um alerta que ele faz. Muitos teólogos aí estão querendo se afastar, estão de fato se afastando do que a igreja sempre ensinou. Depois, eles chegam a falar assim, alguns chegam a julgar como óbices, quer dizer, como impedimentos para se restaurar a união fraterna, aquelas mesmas instituições que se baseiam nas leis e princípios promulgados pelo próprio Jesus Cristo, bem como quanto constitui a defesa e o sustentáculo da integridade da fé. Se isto se abate, tudo será unificado, sim, mas nos escombros de uma ruína geral. É o que se quer fazer com essas ideias de união a todo custo, né? Diálogo pelo diálogo, né? Essa ideia de ecumenismo. Então, tudo vai ser unificado. A gente, né, rejeita a verdade de Deus, rejeita o papado, rejeita, relativiza, coloca de lado os sacramentos, né? Mas tudo vai ser unificado, sim, vai, só que nos escombros de uma ruína geral. É o que o Papa alerta, né? Então, vai ser tudo igual, tudo ruína. Não vai se construir nada desse jeito. E ele alerta para que esse pessoal, né, esses professores, teólogos, escritores, eles publicamente ensinam com cautelas e distinções, mas depois amanhã eles vão propor outras coisas mais audazes, para escândalo de muitos, especialmente de jovens sacerdotes, e com detrimento da autoridade eclesiástica, né? Então, é uma coisa muito séria, porque começa assim, depois vai ficando mais audaz, aí revela uma coisa mais forte, outra coisa mais forte, outra coisa mais forte, né? Levando em conta até chegar uma coisa assim bem cabeluda mesmo, bem explícita. Levando em conta que o diálogo, quando existe, tem que ser baseado na verdade, na busca da verdade. Se não tem uma busca da verdade, um reconhecimento de que a verdade existe, de que ela pode ser encontrada, de que ela tem que ser buscada e encontrada, não tem como ter diálogo. Então, sim, nós temos capacidade de dialogar. Deus nos criou com inteligência e vontade, capaz de amar o próximo e de estabelecer uma relação com ele. Porém, isso deve ser baseado no que é objetivo, na verdade, na caridade, né? Sem excluir algum dos dois. Depois, os perigos do relativismo dogmático. Aquele alerta, então, para os problemas do pessoal assim, querendo achar que não se tem como conhecer o dogma, que o dogma não é objetivo, as expressões que os concílios, que os papas definiram sobre os dogmas, sobre as verdades, sobre a trindade,
sobre Cristo, sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, os sacramentos, tudo que foi produzido, né, ao longo dos séculos pelo magistério da Igreja, sobre o céu, o inferno, o purgatório, enfim, essas verdades que foram ensinadas e transmitidas, é, é como se isso fosse só linguagem, fosse só uma ficção, entendeu? A ideia de que não é uma coisa objetiva que existe. A Trindade, Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, a Eucaristia como presencial de Cristo, é, o pecado original, a graça de Deus que atua para nos fortalecer e nos conduzir a Ele. Então, como se fossem expressões, velharias, que agora a gente tem essa expressão dogmática, essa expressão doutrinal, mas a gente pode mudar, a gente pode escolher uma outra, né? A gente pode ir para um outro lado. Então, mas aquela expressão tem uma verdade. Se eu abandono aquela expressão, eu abandono a verdade. Eu quero, com a ideia de achar uma expressão melhor, né? Eu estou, na verdade, mudando a doutrina, porque eu estou desprezando a capacidade da inteligência humana de expressar verdades reveladas por Deus. É, então, não se pode substituir essas expressões desses homens santos que fizeram essas expressões dogmáticas, né, por uma coisa que move, né, para usar expressões da nova filosofia, que, como diz o Papa, a semelhança da flor dos campos hoje verdeja e amanhã já secou. É uma grandíssima imprudência. É aquele alerta, assim, que realmente alguns pontos podem ser discutidos. Tem pontos da doutrina que não estão completamente fechados, que podem sobre eles pode se especular, né? Não se tem tem muita coisa assim que se pode especular, mas aquilo que está em aberto, não aquilo que já foi definido pela autoridade da igreja. Então, em algumas coisas no passado eram objeto de livre discussão, o Papa fala, mas hoje não são mais. Então tem gente que está fingindo, ele, em outras palavras, ele fala, gente que está fingindo que esse ponto, por exemplo, não está fechado ainda, sendo que já está fechado. Por exemplo, até antes de 1854, se podia discutir a Imaculada Conceição, né, se Nossa Senhora era uma verdade de fé, considerada por muitos, né, como uma verdade, tinha até festa litúrgica, celebrações e muitos, mas não tinha uma definição dogmática. Então, alguns até falavam como que era a Imaculada Conceição, ou quais os efeitos dela na alma de Nossa Senhora, enfim. Mas, em 1854, o Papa definiu isso de modo muito claro. Então, quem, a partir desse ano de 1854, discute se aconteceu ou não a Imaculada Conceição, ou seja, o fato de que Nossa Senhora foi concebida no útero de sua mãe sem o pecado original, já na graça de Deus ela foi, então, concebida, então quem nega isso está cometendo uma heresia, está cometendo pecado mortal, né? Até sempre existiu oração pelos mortos na igreja, mas no primeiro milênio assim, não se tinha uma definição clara sobre isso. Sabia que existia um lugar de purificação dos mortos, mas como era exatamente, existia uma discussão, um aprofundamento. Até que houve a definição do dogma do purgatório no século XV. A partir de então, a coisa já está clara, mas não tem como agora alguém discutir o purgatório. Tem teólogo que faz isso. Existe ou não o purgatório? O purgatório é como? Assim, é como se a igreja não tivesse definido, pela autoridade que ela tem do Espírito Santo. Ah, padre, mas o que é a igreja? Quem é a igreja para definir? Olha, a igreja tem autoridade divina, porque Nosso Senhor falou, lá em São Mateus, capítulo 28, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou seja, pelo Espírito Santo, o Senhor está com os apóstolos. E quem são os sucessores dos apóstolos? O Papa e os bispos em comunhão com ele. Então, quando um Papa, ou os bispos e o Papa em concílio, decidem uma coisa de modo infalível sobre fé e moral, aquela sentença é irreformável. Então, tem que ser seguida para, para sempre, né? Tem que ser seguida como uma revelada por Deus, porque Deus dá luzes especiais para eles quando exercem essa autoridade. É uma graça de Estado que eles têm, e quando eles invocam para usar isso, eles têm sim essa autoridade. Então,
Como diz uma expressão do Gustavo Coursão, né, não se pode partir um cabelo em quatro, né, ou encontrar pelo em ovo. O que é claro deve ficar claro. Aquilo que ainda está para discutir pode ser discutido, mas não adianta falar, fingir que aquilo que está claro esteja discutido. Então a gente vê hoje, né, a gente falando, será que a igreja católica é a única igreja de Cristo? Né? Poxa, isso já está definido, está muito bem definido. Né? Como diz a expressão também francesa, chercher midi à 14 heures, quer dizer, é, tentar ver meio-dia, 2 da tarde. Não, meio-dia é meio-dia, 2 da tarde é 2 da tarde, né? Não adianta. A autoridade da Sagrada Escritura também é bem defendida pelo Papa, no sentido de que apareceu gente dizendo que a Bíblia é, tem erros, né? Que a Bíblia deve ser lida como um material antigo, com método histórico e pronto, sem considerar que o seu conjunto, né? Ela, ela foi revelada por Deus, todos os livros são inspirados por Deus e, e são verdadeiros, no sentido profundo do termo, né? E precisam então ser seguidos como livros verdadeiros que expressam a verdade das coisas. Então, querem transformar a Bíblia ou num documento antigo, como tantos outros que são estudados simplesmente como um documento antigo, ou como um livro de belas mensagens, mas que não conta uma história verdadeira e não tem uma inspiração verdadeira da parte de Deus Nosso Senhor. Então, reafirma, olha, os livros têm livros inspirados. Uma coisa é eu ler o Gênesis, outra coisa é eu ler um outro escrito antigo. Outro escrito antigo é um escrito humano meramente. O Gênesis foi escrito por um ser humano, mas inspirado por Deus. Então, eu posso estudar o Gênesis com o mesmo critério que eu estudo um outro texto da antiguidade? Não posso. Não posso falar que os evangelhos são mitos, que tem muito mito lá, que tem muita coisa que não aconteceu, como se fala hoje, né? Ah, não tem. Ah, tal fato não foi histórico. Ah, Nosso Senhor não multiplicou os pães. Aquilo é uma linguagem simbólica. Nosso Senhor não, 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 é, não transformou a água em vinho. É só um símbolo, né, do amor de Deus que se derrama sobre a humanidade. Não foi que transformou a água em vinho. Não é que Nosso Senhor expulsou o demônio. Aquele rapaz lá não tinha demônio coisa nenhuma. Era uma doença mental, né? Mas Nosso Senhor falou expulsou o demônio, mas não é demônio não, isso aí. Enfim, transformar a escritura num conto, na prática, num conto de fadas, né? Claro que a linguagem da escritura é diferente, como ela descreve no Antigo Testamento de modo especial, o início dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, tem uma linguagem popular, não é uma linguagem histórica como nós conhecemos, como os gregos e latinos praticaram, mas é uma história verdadeira, contada de um modo popular, que fala de verdade, né, a origem do mundo em Deus e da humanidade a partir de um único casal, cuja descendência se espalhou pelo mundo inteiro. Então, tem que levar em conta o que a igreja ensina. Voltando aqui ao plano da aula, para a gente não perder o rumo, né? Então, agora vamos para o segundo ponto, a penetração dos erros modernos nos terrenos específicos aí da fé. Então, penetração dos erros modernos na teologia. Então, olha, a gente vê de tudo. Então, eu coloquei aqui em cima esse resumo do que aconteceu para depois ter a citação do Papa. Contestação da ideia da existência de anjos, da gratuidade da vida sobrenatural, contestação do pecado original, do pecado pessoal e da satisfação oferecida por Jesus Cristo, quer dizer, da morte de Cristo como a nossa salvação, como a reparação perfeita dos nossos pecados. A ideia de que a transubstanciação, de que não há transubstanciação, que é melhor usar um termo mais moderno para explicar o fato de que o pão e o vinho deixam de ser o pão e o vinho para ser corpo e sangue de Cristo, é uma transubstância, essa ideia de substância deve ser apagada, a filosofia já não fala mais de substância no século XX, temos que usar um outro termo para expressar isso, só que mudando o termo, muda-se também a verdade. Mudando-se a verdade, esvazia-se o sacramento. E aí a gente vê, né, de onde vêm os abusos litúrgicos, né, de onde vêm tantas ideias erradas a respeito da Eucaristia, a partir de um conceito errado de teologia, de uma teologia falsamente moderna, né, que falsamente quer modernizar e só provoca desvios. Então, olha só o que o Papa fala: é posto em discussão por alguns se os anjos são pessoas e se existe uma diferença essencial entre matéria e espírito, né? Outros falam
do conceito da gratuidade da ordem sobrenatural. É como se Deus não pudesse nos criar sem nos chamar para estar com Ele no céu. É como se Deus fosse obrigado, nos criando, a nos chamar a entrar no céu. Não, né? A graça, como diz a palavra, é gratuita. Deus poderia nos chamar a vida sobrenatural ou não. Deus poderia nos dar a vida eterna ou não. Mas Ele, justamente nos criando, com capacidade de conhecê-lo e amá-lo, também nos deu como um dom gratuito a capacidade de entrar no céu, a capacidade de ser amigo dele e entrar no céu. Né? E outros também falam, chegam a destruir o verdadeiro conceito de pecado original e juntamente de pecado, aí como já dissemos, hoje como ofensa de Deus. Né? Outro dia ouvi um padre, mas para de falar desse Deus, né, sentimental, que se ofende com seus pecados. Já quem nunca ouviu falar de alguém que Deus não se ofende com os nossos pecados? Deus é tão grande que acha que Ele vai se ofender com os nossos pecados? Nós tão pequenos que somos? Acho que Deus vai se importar se a gente fez isso ou não fez aquilo? Né? Se a gente foi à missa ou não? Se a gente pecou contra a castidade ou não? Como se o pecado não tivesse peso. É como se o pecado não fosse uma coisa séria, não ofendesse a Deus e não nos conduzisse para o inferno. Aliás, para muitos desses teólogos aqui, o inferno ou não existe ou está vazio. Né? Infelizmente, isso, né, prevaleceu em muitos ambientes, até hoje prevalece, se bem que muitas pessoas estão despertando para essa verdade, né, da existência também do inferno eterno. Afinal, está na Escritura de modo muito claro e a igreja sempre ensinou. Depois aqui é o ataque à doutrina da transubstanciação, né, como uma presença somente espiritual, uma íntima união, simbolizando uma íntima união com os membros fiéis. Alguns reduzem a uma fórmula vã, aqui no final do segundo parágrafo. Alguns reduzem a uma fórmula vã a necessidade de pertencer à verdadeira igreja para obter a salvação eterna. Quantos hoje afirmam a necessidade de pertencer à verdadeira igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, para ter a salvação eterna? Isso aí é uma verdade, dogma de fé, né? A extra ecclesia nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação. Não no sentido de que todo mundo que materialmente estiver fora da igreja vai para o inferno necessariamente, mas se alguém está fora da igreja sem própria culpa, mas busca, né, com sinceridade praticar a verdade com a ajuda da graça de Deus, praticar a lei natural que está inserida em nosso coração e procura viver a verdade de acordo com o que pode conhecer, pode se salvar. Mas essa pessoa pertence à igreja, pertence à alma da igreja, embora não pertença ao corpo pelo batismo, mas pertence à igreja. Então, pode se salvar, mas se salva na igreja e pela igreja, embora não pertença visivelmente na sociedade terrena da igreja, mas vai pertencer no céu, já pertence espiritualmente. Outros também, finalmente, não admitem o caráter racional dos sinais de credibilidade da fé cristã. Sobre esse ponto da igreja, aquela ideia de que cada um tem que praticar a sua religião bem praticada e ficar desse jeito, porque o budista vai se salvar pelo budismo, né? O muçulmano vai se salvar pelo islamismo e o católico vai se salvar pela igreja católica. Não, não é isso não. Todos se salvam por Cristo. E se não pertencem visivelmente à igreja católica, tem que pertencer espiritualmente a ela. Pertencer espiritualmente, senão não se salva não. Isso aí é uma coisa muito séria. Outros, finalmente, não admitem o caráter racional dos sinais de credibilidade da fé cristã. Então, isso está... Só vou conferir a fórmula aqui, né? Então, a expressão extra ecclesiam, né? Nulla salus, é verdadeira, continua sendo verdadeira, não é uma coisa do passado, um passado tenebroso, né? De um passado fechado da igreja, não. Isso aí pertence ao atual. Extra ecclesiam nulla salus. Pois bem, no terreno da filosofia. Qual é o problema no terreno da filosofia? Olha, quem estudou filosofia já ouviu muitas vezes aquela história de que a gente não busca conhecer a verdade, a gente busca. A filosofia não oferece respostas, oferece perguntas, ela coloca perguntas. A ideia de que a filosofia, de que o ser humano, pela sua inteligência, não é capaz de conhecer a verdade
objetiva. Essa ideia da filosofia moderna contemporânea, nas suas diversas correntes, entrou nos ambientes católicos, de modo que se abandonou a filosofia tomista, que se abandonou, então, o ensino de São Tomás, ou passou a ser ensinado muito mal e com desprezo, como se não pertencesse mais ao patrimônio comum da humanidade e à Igreja, a necessidade de ensinar São Tomás, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, corrigindo os erros, claro, mas ensinando essa filosofia. Por quê? Mas é a verdade, a filosofia tomista, toda a linha filosófica que acompanha o tomismo, né, antes, no qual o tomismo se baseou, e depois, os que se basearam em São Tomás, foram autênticos filósofos, é a filosofia correta porque expressa a realidade do ser, a realidade das coisas. E o Papa explica, é resultado da reflexão de homens que brilharam pela sabedoria e pela inteligência por séculos e séculos. Ah, padre, então a filosofia está parada, não pode fazer mais nada? Aquilo que São Tomás escreveu está escrito, aquilo que outros escreveram está escrito? Não. A filosofia, o Papa ensina, deve se desenvolver, mas para acrescentar verdade à verdade, não para renegar os fundamentos da razão e da verdade das coisas. Então, uma coisa que cresce nela mesma, ou seja, baseado na ideia de que existe o ser, de que existe a verdade, de que existe causa e efeito, né, de que existe o ser supremo que é Deus e os seres participados que somos nós, que Deus é supremo, que Deus é necessário e que nós somos contingentes, quer dizer, somos finitos, né, somos criaturas, podemos existir ou não, existimos, mas poderíamos não existir. Então, ser contingente é isso, que pode existir ou não, enquanto o ser necessário, que é Deus, que não tem como ele não existir. Não se pode simplesmente falar que isso são só palavras, né? Como diz a música, palavras apenas, palavras pequenas, e vamos assumir o existencialismo, né? Vamos assumir, né, Foucault, vamos assumir Sartre, vamos assumir Hegel, né? Marx sobretudo, né? Conquistou aí muitos corações. Não, a verdade é objetiva. Eu tenho que crescer naquilo que a verdade já é, não inventar teorias malucas, né? Para fingir que estou sendo moderno, que estou sendo seguindo caminhos de modernidade e deixando os caminhos antigos. Fala que a filosofia de São Tomás é verdadeira. Defende o genuíno valor do conhecimento humano, os indestrutíveis princípios da metafísica, a saber, razão suficiente, causalidade e finalidade, e propugna a capacidade da inteligência de atingir a verdade certa e imutável. Essas filosofias modernas não admitem isso. Por isso que tem a filosofia moderna X, a escola X é o oposto dela. O que ensina A, a outra ensina B, a outra ensina Z, e todas são ensinadas nas universidades, todas são ensinadas em outros lugares, como se fosse normal, como se fosse impossível conhecer a verdade, sendo que é possível sim conhecer a verdade e viver segundo a verdade. Então, deve se examinar porque uma má filosofia leva a uma má teologia, portanto, leva a heresias, a erros e a uma má vida. Quem pensa mal faz uma teologia má e, portanto, também vai viver mal, não vai conseguir viver bem. Como vai viver corretamente os mandamentos, segundo a verdade, se a mente, né, se a inteligência está ocupada por ideias erradas? Por isso que é um desafio muito grande pregar a fé no mundo de hoje. Quando as pessoas estão na cabeça com relativismo, com evolucionismo, a ideia de uma evolução universal, inclusive sobre a verdade que muda, o relativismo, como se não houvesse verdade, né? A ideia de que tanto faz conhecer as coisas ou não, tanto faz conhecer a religião ou não, como pregar a verdade numa situação dessa em que a própria existência da verdade é contestada, é colocada em xeque. Então, é uma coisa muito séria e que deve nos inquietar, é possível, mas por isso que é importante uma sã filosofia. E, finalmente, a fé e as ciências positivas. Aqui, então, o Papa alerta para o risco, né, de se considerar não históricos, meramente mitos, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, que relatam a criação do mundo, que relatam a criação do homem, os primeiros homens na Terra, Caim e Abel, também os patriarcas, Noé, a época da Arca de Noé, e os outros patriarcas depois de Noé. E aí no capítulo 12 começa a história de Abraão.
Mas esses 11 primeiros capítulos é tudo mito, quer dizer, tudo história assim, com profundas verdades, porém que não tem base na história, como os mitos gregos, que revelam verdades sobre o ser humano, mas que não aconteceram de fato. Não. A ideia também de que Adão e Eva não existiram historicamente, que Adão quer dizer Adamá, a terra, então é um conjunto de homens, que não existe um casal original, um homem de carne e osso, uma mulher de carne e osso, que deram origem à humanidade, que foram criados bons por Deus, mas que escolheram mal, se corromperam e corromperam também os seus descendentes, porque os seus descendentes estavam neles, né? Que vieram deles, então transmitiram a nós uma natureza corrompida que precisa ser salva por Jesus Cristo, nosso Senhor, um filho de Adão também. Então, isso é negado. Na maior tranquilidade, como se fosse doutrina de fé, de que a igreja ensina que Adão e Eva não existe, né? E a ideia de que, então, o Gênesis tem não tem verdade ali. Verdade no sentido de verdade histórica. E o que a igreja ensina aqui, na verdade, esse é o texto ainda, o último texto da igreja sobre essa questão da evolução. A igreja fala que o evolucionismo biológico, a ideia de que os seres evoluem biologicamente, isso é em si errado? Pregar isso? Ter isso como uma possibilidade? Não, o Papa não entra nesse ponto. O que ele entra é nas consequências dessa doutrina, é, a partir de hipóteses que podem ser verdadeiras ou falsas, chegar a conclusões falsas. Isso que o Papa alerta. Eu não posso, então, pegar uma hipótese e tirar uma conclusão falsa a respeito dela. Por exemplo, se existe, pegar parte da hipótese, existia uma evolução biológica. Logo, se existiu evolução biológica, então tudo evolui. A alma evolui, a verdade evolui. Não, não é assim. A evolução, se existe, é no campo da biologia, não entra em outros campos. Porque, olha o que o Papa fala, então, com muito cuidado nas suas palavras. A doutrina do evolucionismo, enquanto ela investiga a origem do corpo humano, que proviria de uma matéria orgânica pré-existente, quer dizer, o corpo humano. O que é matéria orgânica pré-existente? Um símio, né? Animais que teriam resultado na evolução até chegar no ser humano. Então, isso seria aqui a matéria orgânica pré-existente. Mas, porém, o Papa já lembra, a fé católica nos obriga a professar que as almas são criadas imediatamente por Deus. Então, não tem uma alma, não tem uma evolução que leva a surgir a alma, por exemplo. Não, a alma é criada por Deus de imediato quando nós somos concebidos no útero de nossas mães. Isso, porém, o estudo da evolução deve ser feito de tal maneira que as razões das duas opiniões, isto é, da que é favorável e da que é contrária ao evolucionismo, sejam ponderadas e julgadas com a necessária seriedade. Quer dizer, ele fala, não vamos tirar conclusões precipitadas, não. Sabendo que essas coisas podem mudar, doutrinas científicas, teorias científicas mudam, mas não se pode acreditar, pode-se afirmar, então, sem erro, de contra-fé, de que é possível, é provável que o ser humano venha de uma matéria orgânica pré-existente, ou seja, de outros animais que evoluíram até chegar ao ser humano, mas não se pode falar que a alma dele, a alma espiritual, resulta de uma evolução. Não, isso está incorreto. E outro ponto, que e também falar que o evolucionismo pode ser verdadeiro ou falso, tem que deixar as coisas ficarem bem claras para não se cair em dogmas, né, científicos, como hoje a gente está caindo. Essa pandemia do coronavírus, a gente tem os novos dogmas aí entre aspas, ciência. Se fala muito em ciência, né? Uma ciência que não garante muita coisa, não. A ciência fala uma coisa, fala outra, e supostamente todos os políticos estão agindo em nome da ciência, mas de ciência de fato a gente vê pouco. Muito bem. Mas o Papa alerta. Ao poligenismo, a igreja não pode dar adesão, ou seja, a ideia de que o ser humano, a humanidade não tem origem de um único casal, mas que teria origem de vários casais diferentes, em várias partes do mundo que foram evoluindo, né, vários símios, né, que foram evoluindo até, né, formar vários casais em vários pontos diferentes e formar, né, os seres humanos. Não, isso não acontece. Mesmo que o ser humano, admitindo, é, não admitindo isso, mas colocando como hipótese que o ser humano venha de uma evolução, o corpo do ser humano venha de uma evolução material. Mesmo assim, toda a humanidade veio de um único casal. Porque se esse corpo foi resultado de evolução,
né? Não é tanto o problema, mas o fato é que foi um único casal a partir do qual surgiu a humanidade. E esse único casal, então Deus infundiu alma espiritual neles, Adão e Eva, deu a eles o dom da imortalidade, o dom do domínio sobre suas paixões, né? O dom de a graça santificante, quer dizer, os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. A graça santificante, quer dizer, a amizade com Deus, capacidade de entrar no céu, e os dons preternaturais, o domínio das paixões, a imortalidade e outros mais. Então, o ser humano foi criado desse jeito, chamada vida sobrenatural, né? E, e Adão e Eva pecaram, cometeram um pecado concreto. E esse pecado que um homem decidiu cometer e que uma mulher decidiu cometer, então fez com que eles decaíssem da natureza. A natureza deles continua presente, a natureza humana, mas foi decaída, enfraquecida, privada da graça de Deus, privada dos dons preternaturais. Então entrou a morte, entrou é, tinha, tinha, tinha sido dado o dom da imortalidade, já não tem mais. Tinha sido dado o dom de dominar as paixões, já não tem mais. Então, transmitido de geração em geração, o pecado original vem até nós. Por isso que tem que ter um Salvador, que é Cristo, que é um verdadeiro filho de Adão e que é verdadeiro filho de Deus e, portanto, pode nos salvar dos nossos pecados, porque se não há pecado de Adão, se não há pecado da humanidade, para que Salvador? Se não houve um primeiro Adão, porque há um segundo Adão? É o novo Adão, como diz São Paulo, que é o verdadeiro Adão, cabeça da nova humanidade. Então, essa ideia aí, muita gente dá adesão a ela sem saber que é condenado pela Igreja. E, finalmente, o Papa alerta para os 11 capítulos do Gênesis. Como que ele fala? Esses capítulos falam com modo de falar simples e figurado, adaptado à mentalidade de um povo de cultura elementar, e ensinam as principais verdades que são fundamentais para a salvação eterna, e contém, além disso, uma narração popular sobre a origem do gênero humano e do povo eleito. Então, o que ele fala? Não quer dizer que o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas. Né? Não é preciso afirmar isso. Mas é preciso afirmar que tudo foi criado por Deus. Exatamente como surgiu o corpo do ser humano. O relato tem a sua carga simbólica, mas tem um fundo histórico verdadeiro, ou seja, a humanidade surgiu de um único casal. Aí tem a Arca de Noé, então houve realmente uma arca, né? Houve um castigo pelos pecados da humanidade. Então ele quer relatar isso, que são verdades objetivas, não são contos de fada, não são coisas que aconteceram fora da história humana, mas que revelam uma linguagem popular, né? Diferente do método histórico atual e também dos praticados pelos gregos e latinos. Então, não tem aqui conflito entre fé e ciência. Qualquer um que vê conflito aqui entre fé e ciência, entre Bíblia e ciência, está totalmente enganado, né? Porque a Bíblia ela revela a verdade histórica, mas não com uma linguagem científica, com uma linguagem popular, adaptada ao povo, né? Para a qual foi escrita e que deve ser então interpretada por nós. Mas revela sim verdades mais profundas até do que as ciências, porque revela verdades profundas do ser humano, que nós somos criados por Deus, e que nós somos destinados à vida eterna, que nós somos chamados à amizade com Deus. Isso a ciência não pode mostrar diretamente ali no laboratório, mas a Sagrada Escritura pode mostrar porque foi inspirada por Deus. E é verdade, então, Paulo fala, essas nações são muito simples, né? Tem mas tem um amor pela verdade e pela simplicidade. Então ele fala, esse amor à verdade e essa narrativa simplicidade ressalta de tal modo nos livros inspirados, inclusive nos do Antigo Testamento, que colocam os nossos hagiógrafos indiscutivelmente acima dos antigos escritores profanos. A simplicidade dos evangelhos, por exemplo, sempre desconcertou muitas pessoas. Como que eu vou dar adesão ao mundo grego, né, com grandes filósofos, com grandes oradores, com grandes escritores? Como vou dar adesão a uma religião com esses textos esquisitos do Antigo Testamento, né, com esse Deus, entre aspas, esquisito, que eles viam como alguém esquisito, um Deus castigador, vingador? Claro que não é assim, né, grosseiramente falando, só para entender como que eles viam a situação. Ou aderir a um Deus que deixou, né, esses evangelhos textos tão simples, né, tão populares, nada aprofundado, nada com elegância, né, com retórica, enfim, mas é a simplicidade
que mostra o apego à verdade, enquanto textos muito rebuscados não são preocupados com a verdade. Então, o modernismo foi duplamente condenado pelo magistério da Igreja, pelo Papa São Pio X, à esquerda, pelo Papa Pio XII, à direita. Lembrando, São Pio X foi Papa de 1913 até 1914, e Pio XII foi Papa de 1939 até 1958. Lembrando que essas condenações permanecem, porque o modernismo continua sendo modernismo e a Igreja continua sendo a Igreja. E então o católico precisa conhecer isso e procurar se aprofundar para não cair em erros. Então, voltemos para a nossa câmera. É claro que tem muita coisa a ser vista, mas o curto espaço de tempo não permite, depois nós podemos aprofundar mais. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.